Verdade. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradeço o convite. Vou tentar representar o Fred, né, que ele que era o coordenador, mas vou tentar representar a altura. O que eu vou trazer aqui de maneira bem rápida, assim, alguma... Claro que eu não tenho... Eu vou tentar passar um pouco para vocês a minha experiência em algumas expedições que eu fiz e depois dar um pitaco nisso que o Atilano comentou, qual que é a minha visão também sobre a possibilidade de a gente angariar o pessoal mais jovem. Eu diria o seguinte, acho que as expedições a gente pode dividir em duas grandes sessões, né, digamos assim. A gente tem as expedições a gente foi observando, né, com o tempo que tem acontecido dessa forma. As grandes expedições, entre aspas, que a gente pode caracterizar como as expedições profissionais, né? Então aí você tem uma expedição que existem custos elevados, você tem compromissos com patrocinadores, eventualmente com doadores, com clubes, e necessariamente eu acredito que nesse tipo de expedição você tem que ter uma entrega, né? Então, a partir do momento que você firma alguns compromissos com essas pessoas e com a comunidade, né, em última análise, acho que você tem que fazer de tudo para entregar alguma coisa. Normalmente, vou dizer, nas que eu pude participar com esse caráter fundamental, por exemplo, proporcionar... O objetivo principal da expedição era proporcionar uma nova entidade para o maior número de pessoas dentro da nossa comunidade. Então, o que foi feito dentro do planejamento, né, da expedição? Além de termos estações de SSB, CW, digital, tem que existir uma estação de FT8, por exemplo, 24 horas por dia, que é a forma que a gente vai conseguir alcançar o maior número de pessoas numa entidade, por exemplo, no caso de Dulce, né? Diria também, do outro lado, né, a gente tem uma outra forma que eu acho que o pessoal mais jovem, ou quem nunca teve participado em alguma coisa, quer começar, a gente pode chamar de uma expedição em família, por exemplo. O caso que o Sérgio fez um negócio muito legal, né, que foi a família inteira, ela foi botão, né, Sérgio? Que acho que foi uma experiência em família fantástica, que, claro, tem os seus objetivos, as metas que vocês buscaram, mas eu diria que você não um compromisso de, sabe, tô sempre no rádio, me deram doações, eu preciso cumprir isso, aquilo. Então, é um formato interessante também para você se divertir, para você iniciar esse processo, ou, igual o Fred, por exemplo, né, que ele fez algumas, a gente, né, o próprio com o Alex, às vezes a gente ia, o LaGuardia, a gente vai para alguns lugares sobre nossa própria conta, né, a gente leva os materiais, etc. Claro que a gente tem as nossas metas também, nossos compromissos, mas sem esperar, né, um retorno, você não estava ali naquele horário para fazer um contato, etc. Então eu vejo esse formato, um formato interessante para o jovem começar, se tiver uma família de radioamadores, como o exemplo clássico do Sérgio. Um formato de uma viagem, por exemplo. Vou viajar com os meus pais, eu me interesso por expedições, por exemplo, vou tentar levar alguma coisa. Um outro ponto interessante, no caso das expedições profissionais, que existe um custo, né? Então vamos falar agora aqui claramente. O jovem, eu mesmo, estou dando o meu próprio exemplo, eu estou ainda trabalhando, etc. É difícil, você tem os seus custos individuais também. Então, eu acho que para o pessoal mais jovem, até nessa faixa etária que vocês comentaram, e já existe uma discussão sobre isso, eu acredito que necessariamente tem que ter um subsídio, por exemplo. Então vamos pensar dessa forma, um grupo de DX, uma fundação, para dar 100 mil dólares para a expedição tal, necessariamente vai ter que ter um jovem de, sei lá, até 30 anos, por exemplo. Acho que é uma forma interessante.
E só para finalizar, porque isso acho que é mais um bate-papo, né? Eu diria uma coisa, como o Sérgio comentou no caso dos contestes, né? A gente comenta bastante, acho que na expedição também, você tem uma questão de motivação, que o que foi comentado no caso a Juju comentou, vou falar por mim, quando ela citou aquele quarto quadradinho lá do Mente Aberta, né? No meu caso, né, em particular, eu vou muito por isso também, Juju, para de repente, talvez me tornar uma pessoa melhor no futuro, conhecer outras culturas, saber como que é um perrengue, vou tentar levar isso para o meu trabalho. Essas expedições profissionais, se algum dia alguém tiver a oportunidade de participar, realmente, dependendo do grupo que você estiver, os caras planejam, planejam e planejam. Não é uma brincadeira, né? Tanto é que o primeiro tópico, né? Porque a gente, em algumas expedições, você tem um contrato, você firma um contrato, você está sabendo que você está indo para lá, não está brincando, você tem uma função a desempenhar para a expedição acontecer, para aqueles objetivos, né, que a gente comentou. Então, eu acho que essa participação isso, então, a questão da motivação e 2 pontos principais para fechar. A expedição, primeiro ponto, a localidade, né, onde eu quero ir, e depois, gente, como acho que nas empresas, no nosso dia a dia, pessoas. A formação de um time, como acho que no conteste também, né, você tem que ter pessoas do seu lado que tenham um pouco os perfis similares, né, perfil colaborativo, não é o cara que vai dar um problema. E aí eu até vim conversando, né, Fred, a gente fez alguns insights. Por que as pessoas pensam, pô, mas essas expedições aí grandes, sempre vão os mesmos caras, tal. Não é porque existe o clubismo, não é porque, não sei o quê. Os caras se conhecem, eles sabem que, eventualmente, um pode contar com o outro num problema, sabe? Eu sei que ele vai dar uma bronca em mim, eu não vou ficar com mimimi, essas coisas, né? Então, tem muito disso também, né? Então, expedição, que eu diria, definição de pessoas, para mim é um dos mais importantes depois da definição do local, né? Quem vai, e aí, claro, depois fundos, etc, etc. Gente, então foi só um pincelzinho, a gente vai trocar uma bola, eu trouxe alguns vídeos rápidos depois, se tiver tempo, só para vocês verem algumas coisinhas disso que a gente está falando. Alô. Olá, pessoal, boa tarde. Eu já tive a oportunidade de participar nessas expedições profissionais que o Ricardo explanou, mas até você chegar lá num nível de participar de uma expedição dessa, você tem que adquirir uma certa bagagem para chegar lá e não fazer feio, né? Então, o que eu sugiro para o jovem, que é o tema desse painel, é que ele vá adquirindo experiência no quintal da sua casa. Visite lá como os meninos, o Orlando e o Ronaldo fizeram aqui a Ilha do Mel. Visite um parque estadual. Faça uma expedição para um grid raro em VHF. Tem muita gente aqui que opera 6 metros, 2 metros. Tudo isso é expedição. Vá lá para ative um determinado estado, como o pessoal fez no Amazonas, e com isso você vai adquirir uma bagagem para, quem sabe, futuramente participar de uma expedição dessas top das galáxias, como você ir para uma Fernando Noronha, você ir para uma Bouvet, uma Dulce, enfim, né? Então eu acho que você, aqui perto, você tem muita opção. E isso para o jovem é fundamental para ele adquirir experiência. Ok? Então essa é a minha visão. Eu comecei assim. Você pode subir um morro, por exemplo. Sobe aqui perto o Caratuva, sobe a Anhangava. Enfim, isso é uma expedição. Não deixa de ser uma expedição. E com isso você vai adquirindo uma certa bagagem. Então eu acredito que isso é importante para você evoluir dentro do tema expedição.